Fala, gente boa! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, que o Eterno continue te abençoando, guardando você e toda a sua casa, que nenhum mal alcance a sua tenda, a sua família, nem toque os seus, amém? Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, é o seguinte, Israel tem um plano de ação, que envolve o ataque ao Irã, sim. Teve um encontro recente de aproximadamente 50 minutos, quase uma hora, do presidente dos Estados Unidos com o primeiro-ministro de Israel. E esse encontro, ele foi muito superficial, viu? Pelo que saiu dali de informação, foi muito superficial. Esse encontro é a primeira vez, né? Desde que houve aí, né, a eleição, o reconhecimento da coalizão Israel e do presidente dos Estados Unidos, é a primeira vez um encontro presencial. Mas tem aí informações para vocês, embora sejam poucas coisas, né, que saíram. Por que superficial, Rafael? Porque, embora talvez o primeiro-ministro de Israel estivesse esperando um posicionamento mais enérgico em relação ao programa nuclear iraniano e um possível respaldo, ou que os Estados Unidos ratificassem uma ação do Serviço de Inteligência de Israel ou das IDF para tentar combater esse avanço ou desbaratinar esse programa, o avanço desse programa iraniano, não. Na verdade, teve uma fala do próprio presidente dos Estados Unidos dizendo que existem outras maneiras de persuadir o Irã. Me parece, mais uma vez, que eu tenho reportado para vocês, que é alguém que realmente deixou uma lacuna no jogo geopolítico muito grande. Há um vácuo de poder no mundo e por esse comentário também que existem outras maneiras de persuadir o Irã a não avançar com o seu programa. O que ele está dizendo é que não sabe o que fazer. O que ele está dizendo é que está rendido aos interesses da própria ONU e dos senhores do mundo. Então, primeiro, ele precisa consultá-los para tomar qualquer ação. E aí, de acordo com a distopia que eles querem conduzir o mundo, esse cara age ou fica inerte ou tira férias. Bom, que ele é um fracasso em política, em diplomacia, em política internacional, política migratória, política econômica, isso aí é fato. Eu tenho reportado essas coisas para vocês. Mas Israel já disse que não, estou colocando print para vocês, inclusive eu vou falando, vou colocando os prints, né? Israel não vai abrir mão do seu plano. Então Israel tem um plano de ataque para poder conter o desenvolvimento, né? Segundo o Serviço de Inteligência de Israel, o Irã está a um mês, exatamente, está a um mês de terminar seu cogumelo, né? A sua arma aí e tal, destruição em massa. Você sabe do que eu estou me referindo especificamente. Então, segundo aí o Mossad, segundo o Serviço de Inteligência de Israel, há um mês do Irã concluir isso. Por que isso é tão importante? Porque vai dar muita autoridade, vai dar muito poder ao inimigo. E você sabe, é inimigo não só de Israel, é inimigo da geopolítica portuária dos Estados Unidos e da OTAN. O Israel é um elemento da geopolítica portuária. É um elemento importante dessa peça geopolítica. O que é geopolítica? Inclusive, lá no Geopolítica Premium, eu expliquei, pessoal, que geopolítica são as estratégias dos países, as estratégias das nações. A geografia política, ou as relações internacionais, enfim, a ciência que analisa as estratégias dos países é diferente da geopolítica. Então, a geografia política, ou a geografia, analisa essas estratégias propriamente ditas. E as estratégias são as geopolíticas aí, no caso. Então, a estratégia da OTAN, a estratégia dos países que exploram petróleo, a estratégia dos países que dominam o fluxo, o comércio, as rotas comerciais de petróleo e rotas comerciais importantes. Israel, então, está num entreposto, uma base muito interessante para manter o domínio, o controle, o fluxo, as zonas de influência, sejam em estreitos importantes, em golfos importantes, ou seja, no próprio Oriente Médio. Então, historicamente, Israel sempre foi importante para tal. Inclusive, o reconhecimento, a criação do Estado de Israel segue esse princípio também, além de outros que eu sempre reporto aqui para vocês. Então, ali, o que nós vimos de presença dos Estados Unidos, de postura, de fala tão clara, tão ríspida e às vezes ácida, dizendo tocou em Israel, tocou nos Estados Unidos ou tocou na OTAN, nós não vemos isso agora. Porque, na verdade, há essa lacuna, há essa balança que fica o tempo inteiro trêmula, sabe? Parece aquele bonequinho que fica em cima do carro.
balançando assim a cabeça, e quem fica olhando, esperando esse bonequinho, que já foi a potência mundial, para onde ele vai olhar, como ele vai agir? As pessoas ficam tontas, então o mundo está tonto. E aí aqueles que estão no páreo para a hegemonia mundial e aproveitando justamente esse novo prisma que surge diante de nós, o que surgiu diante de nós, que é o fim da América, nós sabíamos, né, por análise, por exemplo, Robert Bauer, ele fala que o século XIX foi da Europa, o século XX dos Estados Unidos, o século XXI será da China. Então, por mais que existem teóricos, analistas, e nós também estamos observando isso, de que está tudo sendo preparado para a China ser a potência hegemônica, inclusive a China age age semelhantemente ao STF. Olha só, estou colocando para você uma matéria que eu coloquei no grupo do Telegram falando, pessoal, e alguma semelhança? A China está há algumas semanas vasculhando na internet quem fala mal da economia chinesa. Pim! E o que eles fazem? Derrubam, perseguem. Exatamente, senhoras e senhores. Então fala mal da economia, do milagre econômico chinês. Fale mal. Diga que é tudo fabricado. Diga que, inclusive, empresas, o IPO de várias empresas sendo listadas na bolsa, em bolsas importantes dos Estados Unidos, a entrada, né? Mudando-se legislação para empresas chinesas super especuladas. A empresa tem 10 caminhões e eles fazem um documento para ser apresentado no lançamento da bolsa, no pregão, que a empresa chinesa tem 1000 caminhões. Aí quando vai ver a reportagem lá, tem 10. É só você olhar, até no Netflix eles chamam The China Rustle. Tem no YouTube também, você vai ver que esse milagre econômico foi fabricado. Obviamente, como muita coisa do milagre, tais milagres econômicos da história, são especulativos e são fabricados. Ok, então fale mal da economia chinesa que eles vão te derrubar. Igualzinho ao que nós temos aqui nos togados. Fale mal da corte, você vai ser perseguido. Isso é de uma idiotice intelectual gigantesca. Fale mal da ciência, você vai ser derrubado. Mas a ciência depende disso. De outros pensadores desconstruindo balizes fundamentais, paradigmas e construindo outros modelos. Essa é a própria construção do pensamento científico. Ora, mas enfim, gente, eu só dei exemplo aqui para vocês. Então, o que nós estamos vendo aqui, Israel não vai abrir mão de atacar. E segundo a fala do Bennett, eu já vou concluir o vídeo agora, Israel vai continuar com os ataques. Que ataques são esses? Ataques hackers, ataques cibernéticos e também ações com drones. Só que nesse momento, preste atenção, por isso que eu falei que Israel é um entreposto interessante da geopolítica norte-americana, geopolítica portuária norte-americana. Por quê? Nesse momento, olha, o Irã está mandando remessas aí de óleo muito grande. E tem uma discussão na OPEP com relação à diminuição da produção de barris por dia. Olha só, gente. Então, perceba, Israel não vai abrir mão de um ataque ao Irã. Ponto. Inclusive, eles deixaram escapar que existe um orçamento secreto para tais ações. Ok. E essas ações vão se dar no campo de ataques cibernéticos, ações hackers. Sim, vai ser nesse nível. E possivelmente ações de drones. Tem o respaldo dos senhores do mundo? Claro que tem. Tem o respaldo dos Estados Unidos indiretamente? Sim. Mas fato é que depois que o dragão chinês comprou toda a petroquímica iraniana e que tem o apoio aí justamente para essas ações, nós estamos vendo que o mundo entra agora numa jornada, na verdade entrou, né? Estava nesse caminho, mas agora ficou tudo muito claro. Muito claro para a gente do alinhamento ideológico e da postura, né? Inclusive confrontando aqueles países diante da fraqueza também norte-americana, no Afeganistão, exemplo claro do que está acontecendo no mundo, todos aproveitam e querem morder uma fatia aí e se posicionar. Então esse jogo de poder estica essa corda, vamos ver de que lado arrebenta, está muito claro para a gente. Concluo com a frase fundamental do vídeo. Israel disse que não vai parar de atacar e já tem um orçamento secreto para tal. Vamos ficar de olho, eu venho aqui e comento com vocês da retaliação, usando aí o Hezbollah, usando o Hamas, usando a região ali, né, a fronteira de Israel, para essas ações, vindo da Síria, vindo do Líbano, seja de onde for, na zona divisa ali de Gaza, de onde virão as retaliações, mas a gente sabe que existe ação para isso, né? O próprio Irã, no último conflito com Israel, né, cedeu drones, inclusive drones que são turcos, tá? Drones turcos. Paro por aqui, gente. Se foi relevante, compartilhe esse vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.